A gente vai conversar agora com o ex-diretor do Banco Central e colunista do CNN Money, Tony Volpon. Boa tarde, muito obrigada por estar conosco. Bom, primeiro eu gostaria de entender o seguinte, quais especulações são essas às quais Fernando Haddad se refere e que ele falou, houve muitas especulações no mercado sobre as intenções do governo por trás de tirar de 0 a taxa do IOF para 3,5% nas transferências relativas a aplicações de fundo no exterior. Você poderia traduzir o que causou essa especulação? Boa tarde. Boa tarde. O IOF é um imposto ruim, tá? Porque é um imposto sobre transação. Então, toda vez que você faz aquela transação, você paga o imposto. Então, ele é cumulativo. No anúncio de ontem, não somente todas as transferências de investimento que brasileiros, pessoas físicas, poderiam fazer seria taxado nessa taxa de 3,5%, mas também fundos de investimento. Fundos de investimento operam com volumes muito altos, né? Tem toda uma parte da nossa indústria de investimento, de fundos que opera nos mercados internacionais corretamente, buscando diversificação, buscando outras oportunidades de retorno. Então, como foi anunciado ontem, levaria a uma total desarticulação dessa indústria de fundos, dessa parcela da nossa indústria que faz esse tipo de investimento. Então, você tem, eu acho, dois aspectos, né, que foram muito negativos dessa proposta e que foram rapidamente percebidos por vários analistas, né, um montão de gente começou a falar isso, tenho certeza que várias pessoas, de fato, ligaram para a Fazenda e para alertar. Primeiro, você ia criar uma instabilidade muito grande na indústria de fundos e, segundo, né, a gente estaria caminhando ou até já aplicando controle de capitais sobre saída de recursos, né, que é o caminho ao inferno que a gente viu na Argentina, antes do Milei, que a gente viu na Turquia, em vários países que não conseguem, né, resolver seus desequilíbrios fiscais e monetários e começam a apelar para repressão financeira e controle de capitais para não deixar que as pessoas buscassem refúgio, né, de um sistema monetário que estava saindo fora do controle. Certamente não é o caso brasileiro, nosso sistema não está fugindo fora do controle, mas foi uma sinalização muito ruim e demonstrou uma de duas coisas: ou havia a intenção de ir nessa direção, ou realmente eles não sabiam e não entenderam o que estavam fazendo, até pelo fato que não houve, aparentemente, um processo de consulta com o Banco Central, né? Porque qualquer pessoa no Banco Central teria dito imediatamente. Isso é alguma coisa que pode impactar negativamente a credibilidade da política econômica brasileira, como também a estabilidade financeira. Ou seja, os dois cenários são péssimos, né? Se não sabiam o que estavam fazendo ou se essas eram as intenções de fato. Agora, vamos falar então sobre o que não mudou, sobre a parte que não recuou e a parte do anúncio das mudanças do IOF, que, pelo que especialistas estão dizendo, não sei se você concorda, tem um caráter e uma intenção arrecadatória por meio de IOF. Não, certamente. De novo, o IOF é um imposto ruim, mas ele pode ser justificado como um imposto regulatório. Ele não deveria ser utilizado como arma, né, ou como um mecanismo de arrecadar. Por que o governo aparentemente está usando esse recurso? Porque não tem que passar pelo Congresso, é um mero decreto, né, que foi feito, como a gente viu ontem, né, de um momento para o outro, sem nenhum tipo de consulta, sem nenhum tipo de aviso, e tem efeito imediato. Ele não deveria ser utilizado para esses fins. Então, apesar do recuo que ocorreu, muito bem-vindo, porque, de novo, causaria um caos total nos mercados na abertura, se isso não tivesse sido feito, você ainda tem essa tributação sobre aportes à Previdência, que é uma coisa quase confiscatória, quer dizer, se você quer colocar um determinado patamar na sua conta de Previdência acima desse patamar, você paga 5% imediatamente. Não é sobre rendimento, é sobre os fundos que estão sendo aportados nessas contas. E, obviamente, talvez o mais danoso é o aumento brutal que ocorreu nos empréstimos, né, no IOF de empréstimo de empresas. As empresas brasileiras já enfrentam, né, um altíssimo custo de capital, até pela Selic que está sendo praticada pelo Banco Central e o spread bancário, e agora vão ter que arcar, né, com esse brutal aumento de IOF. Agora, eu gostaria de traçar um paralelo sobre o seguinte, olha,
Os anúncios foram feitos no mesmo dia. Então, você tem uma parte que foi a contenção de 31 bilhões, entre 10 de bloqueio e 21 de contingenciamento. E no mesmo dia, não na mesma entrevista coletiva, um pouco depois, esse aumento, né, de alíquotas de IOF. Eu gostaria, considerando que, como consequência, o IOF ele foi quase que um drible no Congresso, como o senhor disse, e ali não seria a sua vocação primordial, mas com efeitos arrecadatórios, eu te pergunto, de que maneira o anúncio de 31 bilhões de contenção, que surpreendeu o mercado, que esperava menos, só que porque o mercado talvez não estivesse esperando essa receita que a Fazenda sabia que viria via IOF. Uma coisa, quer dizer, essa contenção audaciosa, de alguma maneira, ela fica descredibilizada porque estava de olho nessa receita do IOF? Eu não sei se dá para traçar um paralelo. O incrível, né, é que o mercado até ficou positivamente, né, viu positivamente o que foi anunciado antes do anúncio do IOF, que, como você notou, chegou em dois momentos distintos, um quando o mercado já estava fechado. Então, de fato, você viu, né, o real valorizar, a taxa de juros caindo, e vamos lembrar, né, depois da crise, semicrise, mini-crise que a gente teve em dezembro do ano passado, que foi estancada pela ação agressiva do Banco Central no mercado de câmbio, a gente até está vivendo um momento bom nos mercados brasileiros, Ibovespa fazendo novas máximas, mercado já começando a precificar corte de juros, câmbio apreciando. É verdade que o dólar está caindo no mundo inteiro, né? Então as outras moedas estão se valorizando, mas tem um efeito local nessa apreciação, que obviamente é muito bem-vinda, dado que o Banco Central está lutando, né, para levar a inflação à meta. Quer dizer, no momento onde as coisas estão indo certo, vem esse anúncio, né, muito mal pensado, de novo, né, mostrando que, e como eu disse, me parece que, né, parece sinalizar que não tem ninguém na equipe da Fazenda que entende muito bem de mercado financeiro, porque, de novo, né, imediatamente todo mundo que viu esse anúncio soube do que ele se tratava e suas possíveis consequências. Então, pelo menos, né, que esse tipo de coisa seja consultado no Banco Central, porque, convenhamos, um dos mandatos do Banco Central é o mercado de câmbio. Então, se você vai fazer alguma coisa na área tributária que vai impactar o mercado de câmbio, o Banco Central deveria fazer parte dessa discussão. O fato que isso não aconteceu na sua plenitude, eu acho que tem muita confusão sobre isso, aparentemente eles conversaram, mas o BC não sabia exatamente qual era a medida, mostra também falta de capacidade de articulação de medidas muito importantes que acabam tendo, né, efeitos muito, muito relevantes para a economia e para os mercados. E que não se pode atribuir a uma falta de boa relação entre Fernando Haddad e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Um foi funcionário do outro. Olha, nós conversamos com... Por favor, pode concluir. Desculpa, continue. Imagino que não, né? Todo mundo sabe que eles são amigos e o Galípolo, eu acho que tem feito um excelente trabalho no Banco Central, acho que a gente precisa dizer isso, e como ele demonstrou, né? Certamente ele teria se colocado muito contra essas medidas se ele soubesse do seu teor. Nós conversamos com o colunista do CNN Money, Tony Volpon. Muito obrigada por essa entrevista, um excelente trabalho para você, Tony. Obrigado, até a próxima.